Eu sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. Deixa eu fazer uma pergunta, como é que você está se sentindo hoje? Na sua avaliação, a sua vida está mais para bem ou mais para mal? Aqueles detalhes, aquelas coisas que você está vivendo nesse momento. O fato é que é um privilégio a gente ter alguém para perguntar isso para a gente e nem sempre a gente está pronto para responder. Muitas vezes a gente está percebendo a vida de uma maneira enviesada, com um óculos ruim e não está se dando conta disso. E hoje a gente está aqui para melhorar esse óculos. Alguns episódios atrás eu trouxe as ideias do Schopenhauer sobre como usar o pessimismo para ter uma vida mais plena. Mas não é qualquer pessimismo que serve. O pessimismo do dia a dia às vezes não é tão sofisticado e amparado em tantas ideias revolucionárias como aquelas que o Schopenhauer trouxe. Às vezes alguns estados de espírito podem acabar deixando a gente míope para as coisas que estão à nossa volta e a gente vai acabando sendo tragado para baixo sem perceber. E por que é bom a gente saber avaliar se a gente está vivendo uma parte boa ou ruim da vida? Ou se, na média, as coisas estão melhores ou piores? Muitas vezes a gente é dragado pelas situações e certos estados de espírito não nos deixam tomar decisões de maneira mais sábia, com mais clareza. Por exemplo, tem muitos estudos que mostram que, às vezes, quando a gente está com fome ou quando a gente está com sono, a gente toma decisões ruins. Agora, imagina se você está embebido num estado de espírito que está julgando que tudo está ruim, nada presta. E mais, o ambiente onde a gente está inserido, ele não é muito propício para você saber avaliar as coisas com clareza. Primeiro porque a nossa principal fonte de informação ela é super enviesada e tem gente prosperando com essas informações. Depois, porque ela é feita para você olhar para as pessoas e se comparar, sendo que as pessoas têm origens diferentes, perfis diferentes, e aquela informação não chega com clareza para você. Você nem sabe se aquilo que você está vendo nessa fonte de informação que você consome é verdade. E o natural, o automático para a gente, não é investigar. Não é normal a gente pegar e se perguntar se aquelas coisas que a gente está vendo por aí, se elas são verdade mesmo. O normal é a gente ter certeza. E daí, com frequência, a gente vai ter certeza que as coisas estão péssimas. E veja bem, eu não estou falando que as coisas não ficam péssimas, né? Já falei em outros episódios aqui, e se você está aqui, você sabe disso, né? Que a vida, ela tende a ser, às vezes, imprevisível, brutal, implacável. Mas também, da mesma forma, é comum a gente não praticar alguma proporcionalidade. E é disso que a gente vai falar agora. Então agora a gente vai pegar um óculos de proporcionalidade para avaliar as coisas, para poder exercitar a nossa capacidade de saber quão bem está a nossa vida. Primeiro ponto que eu vou trazer para você é: a vida não precisa estar 100% bem para as coisas estarem bem. Você vai ter um dia mais cansativo, você vai ter uma imunidade mais baixa, você às vezes vai passar por algum mal entendido em alguma conversa, em alguma interação com alguém, vai passar em cima de uma poça d'água, vai se molhar. Depois, as coisas não precisam se parecer com a vida alheia. Por exemplo, vamos supor que você tem alguma referência, uma pessoa que você gosta, que ela está num patamar que você gostaria de estar. E aí, sei lá, se a pessoa faz algumas atividades na vida, vamos supor, ela cozinha, ela tem uns hobbies, ela viaja, e você fala, eu não cozinho, não tenho os hobbies e não viajo, então tá ruim. Não é assim que as coisas funcionam, porque a gente tem origens diferentes. Um dia eu vou falar sobre isso, estou preparando um episódio. Nós temos perfis diferentes e nós temos gostos, sistemas de valores, personalidades diferentes. Então é um erro a gente ficar se comparando com o outro. Na verdade, o bom mesmo é você olhar e jardinar, né, as coisas que você gosta e as coisas que você quer. E a terceira coisa é que a vida não consegue ser desproporcionalmente melhor. É claro que, por exemplo, vamos supor, você está se recuperando de uma gripe, ou você está tentando dar um passo a mais numa relação, ou você está querendo melhorar uma parte da sua carreira. Tudo isso tem um estado de como isso está hoje e tem o próximo passo de como isso vai ser amanhã. Não tem como você ter um desempenho de 1000% a mais. Aí a gente cai de novo nesse assunto de como as coisas são vendidas pra gente. Às vezes parece que a gente vai dar um salto no relacionamento incrível, vai conhecer a pessoa dos sonhos, ter o relacionamento dos sonhos, a carreira dos sonhos, o faturamento dos sonhos. E essas coisas elas não são, elas são muito sedutoras e elas geram muita interação, muito engajamento, mas elas não são funcionais. A matemática de como as coisas são, ela é mais incremental. Por mais que às vezes a gente esteja sendo retraído no nosso desempenho por diversas situações conjunturais, sociais, do sistema econômico, de tudo, o normal é as melhoras serem incrementais. E diante disso, um bom exercício que eu costumo fazer, ele é dividido em umas etapazinhas. Eu costumo me perguntar coisas, sentar primeiro, né, separar um tempo para fazer isso com qualidade, sem correria, desconectado. E aí fazer algumas perguntas. Vou dar um exemplo. Tem alguma coisa grave acontecendo nesse momento? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha uma doença grave, pode ser que tenha um acidente, pode ser que tenha uma dívida. Mas se não tiver, isso já é um indicador. As coisas hoje, elas estão melhores do que no passado?
pelo menos um pouco, no gráfico lá, assim, ele não precisa ser reto, ele pode ser assim, né? Sua vida pode ir melhorando, piorando, porque é normal, orgânico. Mas tem coisas que você olha na sua vida hoje que elas estão um pouquinho melhor do que antes, por exemplo. Depois, uma outra pergunta. Se você pegar e melhorar alguma coisa que está ao seu alcance hoje, ela vai melhorar a sua vida um pouco mais amanhã? E mais duas perguntas que eu sempre faço para mim mesmo. Eu tenho como aliviar algum desconforto meu? Porque às vezes, por exemplo, o que você está precisando é de um bom banho, você está precisando de uma caminhada, você está precisando falar com alguém, você está precisando de, sei lá, de um suco gelado. Você entende? São coisas que às vezes elas nos apaziguam no nível mais primário, no nível mais do corpo, mas que elas geram um grande resultado e a gente às vezes não percebe, a gente está esperando grandes resoluções de vida. E a última pergunta que eu faço, assim, com frequência para mim é: eu tenho com quem contar? Eu tenho para quem pedir um favor? Ou então, só desabafar, só ser ouvido? Porque isso também faz muita diferença, né? E uma coisa que ela funciona muito, é óbvio que a amizade ela é muito maior do que isso, ela é muito mais grandiosa, às vezes, do que isso, mas assim, às vezes a coisa mais transacional de todas é você ter alguém para te ouvir e você ouvir essa pessoa. Você tem alguém nesse contexto? Porque isso aí já gera bem-estar. Com isso, eu não quero dizer que está tudo sempre bem. Nem sempre é o caso de você se fazer essas perguntas e estar bem. Às vezes não está bem. E não estando bem, é importante a gente agir. Né? Normal, eu já estive nessa situação, você já conhece alguém que já teve. Se você tiver, você está nessa situação. Mas o mais importante é que quando você não estiver numa situação onde você não está bem, se você estiver numa situação que você está bem, você não contaminar essa situação com a sensação de que nada vai bem, de que você não vai bem, que está tudo errado, que o mundo está errado, você está errado, as pessoas estão erradas, porque isso não te ajuda, não constrói dentro de você um próximo momento onde você vai estar bem. E falando em construir momento, eu vou falar de uma ferramenta muito interessante, vou trazer uma aspas para a gente desempacotar ela, mas é uma ferramenta que eu já vi ela em diversos lugares diferentes, eu estou trazendo a mais digerível para hoje, mas um dia eu pretendo explorar mais esse assunto. A ferramenta se chama Karma. Vou ler para você essa aspas, primeiro para você ver o autor, estou trazendo uma aspas do Sadhguru, e depois eu vou desempacotar um pouco por que isso é importante com relação ao assunto que a gente acabou de falar. Vamos lá. Karma significa literalmente ação. A ação pode ser de três tipos, em termos de corpo, mente ou energia. Tudo o que você faz com seu corpo, sua mente ou energia deixa um resíduo. Esse resíduo forma um padrão próprio. E esses padrões resultantes permanecem com você. Quando você reúne um grande volume de impressões, elas lentamente se moldam em tendências. E você fica como um brinquedo automático, um escravo de seus padrões, um fantoche de seu passado. O fantoche do passado é forte de novo. Você vê que geralmente eu trago uns autores com umas frases de efeito. Eu gosto dessas frases porque elas me fazem lembrar, né, depois. Mas o que é interessante do karma aí? Normalmente, a gente foi ensinado que karma é tipo assim, ó, não faz isso porque o karma volta. Karma is a bitch, né? O karma é uma cadela, vai se vingar de você, né? Coisas desse tipo. Ou então assim, nossa, eu sofri tanto que agora eu posso chutar um poodle. Nada disso é o karma. Isso aí é o senso comum distorcendo, simplificando uma ferramenta muito importante. A gente tem que pensar o karma como se fosse assim, em física, você tem vetores que são tipo setinhas que te levam para um lugar, né? São forças, né? Por exemplo, vetores de força magnética, eles te levam para um lugar. O karma é o resultado de todos esses vetores. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma tendência autodepreciativa. Em cada decisão sua, na decisão de procurar um relacionamento, procurar uma carreira, adquirir uma habilidade, lidar com as pessoas, resolver um problema, suponha que essa tendência autodepreciativa funciona, ela se aplica em todas. O resultado dessas ações vai gerar uma força autodepreciativa. Então, assim, não adianta você esperar um resultado melhor se você está sabotando cada uma dessas situações com essa força. E aí, com isso, dá para você colocar aí autoestima, falta de paciência, se você é uma pessoa que tem uma tendência para ter inveja dos outros. Veja bem, não estou julgando nenhum desses aspectos. Eu quero que você olhe para si e veja se você tem alguma dessas tendências. Porque essas tendências, elas criam uma força. E se você tiver embebido nessa força, se você, lá nas palavras do Sadhguru, se você tiver fantoche dessa força, dificilmente você vai sair dela fácil. E a segunda ideia importante aqui é a seguinte: se este for o caso, e ele é o caso para você, para mim, para todo mundo, cada um de nós está sujeito ao conjunto de forças. Não dá para pensar assim, nossa, então não tem esperança, então já era. Não, o interessante dessa ideia é que você pode, pouco a pouco, pegar cada um desses vetores e ir mexendo neles. Requer uma atenção, requer presença, né? Eu já trouxe um livro aí sobre atenção plena no passado. Esse livro do Sadhguru também eu vou falar dele um dia. Requer paciência, que você vai ter que fazer de pouco em pouco.
E requer fé. Você tem que fazer o suficiente até você começar a ver algum resultado e você vê a realidade mudando. E quando a realidade começar a mudar, você vai começar a se sentir mais encorajado a fazer isso, entendeu? Faz muita diferença. Então, se a gente for concatenar os dois assuntos, um primeiro passo é você saber ler se você está bem. Você saber fazer perguntas para si mesmo, para saber quantos por cento bem, quantos quilos de bem, quantos quilos de mal, por exemplo. O outro passo é você começar a colocar em prática pequenas ações que mudem o resultado final, o seu karma, entre aspas. Vamos abreviar, karma. Pequenas ações que elas vão mudando, vão levando você para uma direção diferente, que você quer. A esses passos, eu coloco também agradecer. Eu já falei disso no primeiro vídeo, né? Eu falei de um livro maravilhoso que chama Arte do Impossível. Eu nunca fui um cara de agradecer, não via sentido em agradecer, porque eu estava sempre na batalha. Mas hoje, eu, por ter lido e por ter testado, eu acredito que agradecer muda a fase psíquica e a fase física. Você mexe no seu metabolismo, você se sente mais em paz, mais presente, mais capaz de doar, de colocar generosidade nas coisas, e você se sente mais calmo, o que favorece a ação. E uma terceira ideia que eu vou trazer para cá, que eu fui percebendo ao longo do tempo, veja bem, estou linkando 3 ideias. Perceber, mudar, e aí você começar a ter uma força que te ajuda nesse processo aí. Essa força, ela está lá no livro do Marco Aurélio com o nome de divindade tutelar. Parece esotérico, tá? Eu vou tirar o esoterismo disso daí, para a gente poder falar uma língua mais tangível, tá bom? Lá no livro, o Marco Aurélio vai falar dessa como uma divindade que te ajuda, né? Ao longo da sua vida. Você vai praticando virtudes, você vai se alinhando com as coisas, com a forma como o universo se manifesta, você vai desenvolvendo paciência, tolerância, temperança, etc. E essa divindade vai guiando, vai te protegendo, te guiando. É interessante, uma metáfora bonita. Eu não tenho parâmetros para dizer se é sim ou se é não nesse aspecto, mas eu consigo te dizer o seguinte: a partir do momento em que você começa a mudar a sua forma de perceber, você começa a liberar espaço na cabeça. Então, vamos supor no seu dia a dia que você tem 155 tarefas para fazer. E essas 155 elas estariam contaminadas por algum tipo de pessimismo, por uma avaliação ruim, imprecisa de que a sua vida está péssima. Qual é a qualidade que você espera dessas 155 tarefas? Não muita, né? Às vezes, ou então assim, com muitos solavancos, com muito choro e ranger de dentes, você chega no fim. Ao passo que se você limpar cada uma das vezes em que você cair no seu karma de agir, de perceber de uma maneira drástica, dramática às vezes, uma situação que não é tão drástica e tão dramática, você vai começar a limpar cada uma dessas decisões, cada uma dessas ações. E aí, provavelmente, você vai começar a ouvir. Ouvir a si mesmo. Vou chamar de intuição, tá? Vamos tirar de divindade tutelar e vamos trazer um pouco mais para um termo mais nosso, intuição. Isso acontece muitas vezes. Dependendo do viés que a gente tem interno, muitas vezes a voz que a gente ouve está nos sabotando, nos julgando, nos fazendo sentir envergonhados, duvidando da nossa capacidade. Por outro lado, se você for capaz de relaxar e praticar um pouco dessas coisas que eu estou te falando acima, você vai começar a perceber a voz dar ideias. Por que não por ali? Por que não esperar mais um pouco? Por que não pedir desculpa? Por que não aceitar essa proposta? Você entende? Você vai começar a pensar de uma maneira divergente, diferente do que você pensava antes, porque você já não vai estar mais preso no viés anterior. Então, grande parte dessa proposta de julgar se você está bem e mudando um pouco seus atos é te abrir margem para você aceitar ideias diferentes, ideias que não são exatamente a que você tinha. E aí, coloca isso em perspectiva. Você pode fazer até um exercício no caderno assim. Coloca assim: se você seguir os próximos 20, 30, 40 anos com algum viés demasiadamente pessimista e realmente pessimista da sua vida, aonde é que você vai chegar? Agora, se você seguir os outros 20, 30, 40 anos aceitando a hipótese de estar bem, a hipótese de que você tem um pouco mais de agência, que você pode mudar as coisas em prol do seu bem-estar, de uma vida mais plena, de relacionamentos melhores, onde é que você vai estar? Essa é a ideia. Para isso, a gente precisa acalmar um pouco o coração, aceitar a hipótese de que as coisas podem ser diferentes, mas eu te garanto que isso pode te trazer resultados que vão te surpreender. E com isso a gente chega ao fim dessa exploração de algumas ideias, algumas minhas, algumas da sabedoria indiana, mas tudo em prol da gente ser capaz de perceber melhor e agir melhor em prol do nosso bem-estar, em prol de uma vida mais saudável, mais plena. O que você achou dessas ideias? Alguma delas tem a ver com o momento que você está vivendo? Se tem, conta aqui para mim nos comentários. E se você curtiu esse assunto, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like ou até mandar para alguém que você acha que vai se interessar por esse tipo de tema. Esses pequenos gestos são muito importantes e geram um impacto muito grande para eu continuar trazendo o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.